Olá, olá, meus queridos, olá, olá, minhas queridas. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui toda semana compartilhando conhecimento com vocês e espero que estejam gostando. Como sempre, não dei aquele panorama da devolutiva da atividade de fichamento lá no grupo, porque eu recebi muitos agora em cima da hora, né? Já começando a aula. E aí não deu para mim fazer aquele panorama geral. E eu tenho medo, né, de cometer o erro de dizer que um aluno não fez, sendo que ele tenha feito. Então, para quem fez, parabéns. Sua pontuação com certeza será importantíssima para você e o fato de você ter feito a atividade lhe ajuda muito, né, na sua aprendizagem. Vocês fizeram aí o fichamento, né, do capítulo 6, que tem como título Dinâmica Populacional do Brasil, e ele tem início aí na página 110. Já peço também que vocês abram o livro de vocês, abram os cadernos e fiquem bem concentrados, porque nós teremos agora um vídeo que é uma animação, certo? E ele é feito pela professora Tássia Reis. É um vídeo que eu encontrei no YouTube e ele explica muito bem o conteúdo da aula de vocês de hoje de uma forma bem dinâmica, né, que é através da animação e não pelo vídeo mesmo tradicional meu explicando com quadro e tudo. Então eu espero que vocês gostem e vocês já sabem, após o vídeo eu oriento lá no grupo a atividade e eu estou sempre por aqui, qualquer coisa podem me chamar no PV que eu estou disponível. Então vamos lá? Capítulo 6, Dinâmica Populacional do Brasil, tendo início aí na página 110. Quando Jesus Cristo nasceu, estima-se que havia cerca de 250 milhões de habitantes na Terra. Esse número só dobrou no ano de 1600. No entanto, na década de 1950 já existiam 2,5 bilhões de habitantes em todo o mundo, e por volta do ano de 1987 a população chegou a 5 bilhões de pessoas. Quais razões explicam o fato da população mundial passar 1.600 anos para multiplicar-se, enquanto que no segundo exemplo a população dobra em apenas 37 anos? Todos os fatos que explicam esse fenômeno estão associados aos conceitos básicos populacionais, que são as taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade infantil e a expectativa de vida, e todas as situações que irão determiná-las. A taxa de natalidade é a quantidade de crianças que nascem vivas em determinada região ou país por cada 1.000 habitantes no período de um ano. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher terá até o fim do seu período reprodutivo. Já a taxa de mortalidade infantil nos apresenta o quantitativo de crianças que morrem antes de completar um ano de vida a cada 1.000 nascidas vivas anualmente em cada região ou país. Já a expectativa de vida indica o tempo médio de vida de uma sociedade. Há 2020 anos, a expectativa de vida girava em torno de 27 anos. As pessoas morriam muito jovens, pois não havia saneamento básico, vacinas, antibióticos, nem ao menos hábitos básicos de higiene, tornando as condições de vida extremamente difíceis. Além disso, ocorriam diversas guerras e invasões constantemente, o que acabava por eliminar parcela acentuada da população. As taxas de natalidade nesse período eram muito altas. As mulheres casavam cedo, tinham muitos filhos e não havia métodos eficazes para evitar uma gravidez. As taxas de mortalidade infantil eram altíssimas, já que a medicina nessa época era pouquíssimo desenvolvida. Também era comum muitas mulheres morrerem durante o parto, pois é bom lembrar que nem todas as crianças estão posicionadas adequadamente para um parto normal, que era a única forma de um bebê nascer durante vários séculos na história da humanidade. Muitas das descobertas científicas e tecnológicas só foram de fato implementadas já no século XX. Por isso, no ano de 1950, já existiam vacinas, antibióticos, higienismo e saneamento básico em processo de difusão. Tudo isso promoveu quedas acentuadas nas taxas de mortalidade infantil, principalmente nos países ricos, mas as taxas de natalidade continuaram altas, bem como a expectativa de vida da população
passou a crescer em larga escala, fazendo com que a população crescesse num ritmo acelerado. Alguns autores chamaram esse crescimento de explosão demográfica. No entanto, trata-se de uma transição demográfica, pois a população passa por diversas etapas até começar a reduzir o seu crescimento. É muito importante diferenciarmos essa transição populacional e o seu estágio atual, dependendo do nível de desenvolvimento de cada sociedade. Por exemplo, nos países ricos, as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade são baixíssimas. Isso ocorre porque essas nações apresentam uma excelente qualidade de vida. Assim, possuem ótimos sistemas de saúde, educação, excelente renda média por pessoa, entre outros fatores. Isso colabora para que as famílias sejam cada vez menores, pois esses países são urbanizados. Isso implica dizer que nas cidades o custo médio de vida é bem maior do que na zona rural, fazendo com que o número de filhos por mulher seja menor. Vale destacar que, como a educação é fundamental nas sociedades desenvolvidas, o planejamento familiar é seguido à risca, até porque as mulheres entram no mercado de trabalho, casam cada vez mais tarde e utilizam métodos contraceptivos como a pílula anticoncepcional. Como há saneamento básico em praticamente 100% desses países e um sistema médico hospitalar eficiente, as taxas de mortalidade são muito baixas. Com mais segurança e uma vida estabilizada, a expectativa de vida dessas nações são bem elevadas, ultrapassando os 86 anos de idade. Mas se você acha que as nações desenvolvidas não possuem problemas, engana-se. Com cada vez mais idosos, há um seríssimo problema quanto ao pagamento das aposentadorias. Isso faz com que as pensões sejam cada vez menores e os governos tenham mais dificuldades em captar recursos para essa finalidade. Outro problema das sociedades mais abastadas é a pouca mão de obra jovem, pois cada vez mais, com as taxas de natalidade decrescendo, é necessário incentivar a imigração de estrangeiros com alta qualificação profissional. No caso dos países mais pobres, a situação é contrária. A maioria são nações rurais. Isso contribui para que as taxas de natalidade sejam altas, pois a mão de obra na lavoura é familiar e os filhos auxiliam os pais desde pequenos, possuindo extremas dificuldades para estudar e replicando essa situação para as gerações seguintes. Falta acompanhamento médico, hospitalar, saneamento básico e disseminação do higienismo, favorecendo também as altas taxas de mortalidade de modo geral. Como a qualidade de vida é péssima, a expectativa de vida é muito baixa. Em alguns países africanos, para você ter uma ideia, não ultrapassam os 55 anos de idade. Dessa forma, há muitas crianças e jovens e pouquíssimos idosos.